E aí, pessoal? Aqui é Serginho Jesus, podcast Pode Ser, um podcast que a gente trata da linha da educação e ramifica para esportes, cultura, família. E hoje eu vou bater um papo com uma amiga que eu conheci na escola, lá no Geraldo, lá no bairro de Eloy Chaves, e de um certo tempo para cá ela resolveu mudar a vida dela. Então vamos bater um papo para a gente entender o que aconteceu nesse processo. Minha amiga Eide, boa noite. Boa noite, Olá. Serginho. Obrigado pelo convite. É muito legal poder vir aqui. Legal. Eide, para a gente começar um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, sua formação, suas especializações, o que você fez na sua vida acadêmica, né? Eu queria voltar um pouquinho, né, para falar como eu cheguei até aqui, né? Sim. Eu fiz pedagogia, fiz especialização em educação infantil e fiz a faculdade de artes também. Eu sempre gostei de arte, né? Então, eu vim de uma família que todo mundo é artesão ou artista. Tem muitos artistas na minha família. Minha mãe é escultora. Que legal. Então, desde pequena, sempre tive rodeada de arte. Na vida adulta, né? A gente tem que pagar os boletos e tudo. Boletos. E aí eu trabalhei com outras coisas e prestei um concurso para ser ADI, lá em Várzea. Sim. Trabalhei na creche durante alguns anos, né? E me apaixonei pela profissão e resolvi fazer pedagogia. Aí fui para pedagogia, terminei a faculdade, passei num concurso aqui em Jundiaí. Comecei a trabalhar aqui em Jundiaí. A primeira escola que eu trabalhei foi o Geraldo, que a gente trabalhou junto. Sim. E com o tempo, né, acabei mudando de áreas, como você disse. Legal. Você falou que começou em Várzea, né? Tem o amigos, o Adriano e o Alberto. Eles estiveram aqui no podcast também e eles também começaram em Várzea, né? Começaram como ADI lá também. Então, são áreas que a gente vai traçando e como as histórias vão se cruzando, né? É verdade, então, eu conheço o Alberto. Eu conheci eles na educação física, né? Sim. Os dois. Eu era supervisor na época e conheci eles lá. Você falou que você trabalhou na educação. Quais são os pontos positivos e pontos negativos que você vê dentro da educação? O que te dava prazer e o que falava assim, não, isso eu não quero pra mim? A área da educação é uma área apaixonante, né? Sim. Quando a gente quando começa o trabalho com as crianças são muito carinhosas, né? É um trabalho muito gratificante. Mas tem a parte cansativa do trabalho também, né? Muita sobrecarga do professor, o trabalho em si que a gente do dia a dia, né, que acaba sendo cansativo, porque a gente tem muitas demandas, né, na sala de aula. Não é só o ensinar, né? O ensinar ali é a parte que a gente aprendeu a fazer, né? Numa faculdade a gente aprende como ensinar. Mas tem as outras partes, né? As crianças que chegam sem limites, né? E tá difícil, cada vez mais, né? Então, assim, você tá falando da parte difícil, o limite da relação pessoal, ela tá cada vez menor. Então, as pessoas estão ficando muito intolerantes umas com as outras, né? Você falou da dificuldade de planejar. Eu tava lembrando aqui de quando eu comecei. Eu comecei em 2006 na prefeitura e eu fiz faculdade de educação física querendo dar aula na faculdade. Eu nunca pensei que um dia eu fosse professor de criança. Eu falei, não, eu vou fazer educação física, mas eu quero trabalhar na faculdade. Inocente, né? Porque não sabia o processo que tinha. Teria que fazer um mestrado, fazer até um doutorado para depois ingressar numa faculdade, né? E eu levava praticamente o final de semana inteirinho para fazer todas as minhas rotinas, né? Meus planos de aula, que é muito cansativo, né? Então, assim, eu acho que, ao meu ver, um ponto negativo é esse trabalho externo, porque cansa demais, né? Com as crianças, é uma delícia, né? Na hora com as crianças, né? Sim. E a questão também da parte burocrática, né? Que demanda um tempo tanto na sala de aula, a parte de agenda e fazer a parte de diário de classe e tudo. E fora a documentação que a gente tem que ter, Sim. né? Quem é de fora, às vezes não percebe o tanto de trabalho que a gente tem fora, né? Quem tá fora só vê as férias, né? Só vê que tem 2 férias por ano, né? Mas não sabe, né? A gente tá até falando disso daí. Eu conversei com uma psicóloga amiga minha e a gente tá falando justamente disso.
o tempo necessário do descanso. Porque não é uma férias para luxo. Não. É uma férias para você repor sua Pra não energia. surtar. Para não surtar. Porque o médico, ele atende o ano todo, mas ele atende uma pessoa por vez. Sim. O psicólogo, ele atende o ano todo uma pessoa por vez. Todos os profissionais, os profissionais liberais, eles trabalham sempre com uma pessoa. E nós, professores, sempre trabalhamos com 20, 25, 30, 45 crianças diferentes. E cada uma com a sua especificidade, né? Cada um tem, mesmo falar, ai, a criança não tem deficiência, mas ela tem a necessidade dela, que é única. E aí você tem 25, né, 24, dependendo da turma, 30, e que precisam da sua atenção, né? E muitas vezes o professor se sobrecarrega ali também, né? De ter que dar atenção ali para todo mundo e às vezes se culpa por não conseguir dar essa atenção, né? Então, assim, tudo isso é um peso para o professor. Ele chega em casa e fala, nossa, hoje eu não consegui nem passar na mesa para ver aquela criança que precisa de tal coisa. Sim. Então, a gente se culpa disso também, né? Até 2006 eu era supervisor de educação física. Depois eu voltei para minha quadrinha lá no Eloy Chaves. Quadrinha que eu amo de paixão. E a primeira semana não, os primeiros 15, 20 dias, eu chegava em casa, eu não falava nada com a minha mulher. Eu chegava, eu ia pro quarto e eu deitava. Parecia que a gente, que é professor, a gente fala assim, pra alma voltar pro corpo, né? Então era assim, não era um cansaço físico, mas era um cansaço que eu não sei nem falar o que era esse cansaço. Mas eu chegava, eu precisava de um tempo. Acho que a alma ela vinha repousando, assim. Parecia desenho de pica-pau, assim, a alma repousando. Porque se reencontrar, depois ir conversar, e depois ir trocar ideia, porque você chega numa pilha tão gigante de carga, porque 35 crianças, cada uma morando num espaço diferente, cada uma com uma história de vida diferente, com desejos e anseios diferentes. Aí a gente absorve tudo isso. E pra gente não surtar, como a gente acabou de falar, né? Então, assim, eu esperava uns 15 minutos para voltar a alma chegar e depois eu fazia o restante das coisas. Ia tomar um banho, ia conversar, ia sentar na mesa para bater um papo, fazer alguma coisa do dia a dia, né? Outra coisa que quem tá de fora também não percebe é o barulho, né? Sim. Nossa, você ficar ali 5 horas com aquele barulho. Ensurdecedor. Nossa, na hora que você saiu, eu não conseguia escutar nem música no carro quando saía da escola, porque parecia que ficava aquele barulho na minha cabeça ainda. O zumbido, né? Ficava o zumbido, As crianças aqui dentro ainda, professora, me dá um lápis, professora. É, isso mesmo. É pra eu fazer isso? Pode fazer aquilo. É uma loucura. Então, isso é uma coisa que essas coisas sobrecarregam o professor, além das outras coisas, né? Tipo, os pais que te cobram muito, que não tem dificuldade de entender que dentro da sala tem esse tanto de crianças, né? E querem atenção pro filho dele. Não, ele não tá errado, ele quer atenção pro filho dele, mas você tem mais... A gente tem que gerir. Eu falo, quando a gente está conversando com professores, hoje eu dou formação para professores, eu falo, nós professores, a gente sempre lida com o bem mais precioso de cada pai. Sim, exatamente. Então, assim, a gente está lidando com o bem precioso dele. Então, eles entregam pra gente na confiança. É claro que vai ter uma cobrança. Sim. Só que, às vezes, a cobrança ela é exacerbada. Ela extrapola o limite. Então, às vezes, porque o filho voltou com lápis, com a ponta do lápis quebrado, vira um motivo para uma agenda gigantesca de bilhete. Exatamente. Que acho que é uma coisa que cansa muito, principalmente a gente que é especialista, ficar lendo bilhete de 600 alunos, né? Não é fácil. Isso, e mesmo professor da sala, eu percebia que, às vezes, aquela agenda daquela criança que o pai sempre reclama, você fala, ai meu Deus, não quero nem abrir hoje. Você fala, ela já tá até gordinha a agenda, né? Ai, é difícil, assim, e isso tudo vai se somando, né? Você tem aquela demanda, você tem aquela... Chega uma hora que o nosso corpo não aguenta, né? E você, chegou uma hora que o seu corpo não aguentou e você resolveu mudar. Isso. Mudar de ar, mudar de ambiente para ter uma qualidade de vida. Como que se deu esse processo? Se você
achar que você não consegue falar, não fica à vontade, tá? A gente Não. a gente vai no seu limite. Tranquilo. Tá. Tem que tratar isso na terapia ainda. Conheço uma psicóloga boa, ela veio comigo semana passada, hein? Então, eu falei que eu não fui diagnosticada com burnout, nada, mas assim, chegou um momento em que eu já não queria mais ir para a escola, né? Sim. Assim, chegou um momento que eu estava tão cansada, tão assim, que estava difícil para mim. A alma não tava chegando Eu não ainda. estava chegando, estava ficando. Demorando pra chegar. E aí eu cheguei um dia e eu falei pro meu marido, falei, não quero mais, eu vou sair, não aguento mais. Só que aí tem os boletos, né? Sim, boletos. Santos boletos. E aí a gente sentou, conversou, ele me acalmou, falou, ó, ainda não dá, tenha calma que... Aí a gente começou, aí ele me ensinou, ele gosta muito de investimento, então ele me ensinou... Que é uma área difícil também. Me ensinou como investir, como guardar meu dinheiro, porque a gente aprende a gastar, né? Sim. Ganhou dinheiro, gasta. Mas aí ele falou, não, vamos... Se você quer sair mesmo, tem um objetivo, tem que... Aí eu comecei, né? Então eu guardava praticamente tudo, assim. Eu gastava com as coisas essenciais, assim, cortar cabelo, comprar roupa, não... O supérfluo foi cortando, Foi né? cortando, então... E que é um trabalho bem difícil, né? É difícil, não é simples, porque a gente quer as coisas, né? Sim, claro. Mas como eu tinha um objetivo, eu falei, não, em 10 anos eu vou sair. Então, aí veio a pandemia, que acabou que nesse ponto me ajudou, porque não saía de casa, não gastava dinheiro. Economizava forçado, né? Foi forçado, mas eu acabei economizando. E aí, em 5 anos, eu já tinha uma quantia, assim, que daria para eu investir, né? No que eu queria fazer, né? Então, falei, não, agora é hora de decidir. Vou sair ou não vou, né? E não foi fácil sair, né? Porque é um serviço público, tem uma estabilidade, Sim. né? Acaba que te prende um pouco. Fala, e agora? Eu saio, né? Não sei como vai ser o futuro. O serviço público ele é muito bom. Mas Sim. se você não tá bem com você mesmo, ele acaba te agarrando pelas pernas. Sim. E não deixa você fluir para você ter uma vida. Porque nem tudo na vida é dinheiro. Sim, Eu acho que você não foi em busca do dinheiro, você foi em busca da qualidade de vida, né? exatamente. Que é... Eu vejo que muita gente vem conversar comigo agora, que eu saí, né? Muita gente fala, como é que você fez? Que eu não aguento mais, quero sair também e tal. E as pessoas têm dificuldade porque realmente por isso, né? A Sim. mesma dificuldade que eu tive de você largar uma coisa certa, que você sabe que bem ou mal você vai se aposentar ali, né? Mas chega uma hora que você tem que decidir, né? Se aquilo não é o que está te fazendo feliz, você tem que tomar um rumo, né? Porque não vai fazer bem nem para você, nem para os seus alunos, E nem porque tá na sua volta, né? que é para os seus colegas de trabalho, pares. né? Para todo mundo, né? Então, falei, não, se não realmente não é isso que eu quero para minha vida, eu tenho que ir atrás. Então, foi o que me motivou a ir lá e guardar o dinheiro, e ir atrás. Então, quando eu decidi mesmo sair, eu fui lá, né, pra exonerar. Vou dar o passo final. Aí muita gente falando, você é louca, né? O que você tá fazendo da sua vida? Você vai se arrepender e tal. Não me arrependi ainda. Acho que não bom. vou me arrepender. Que bom. E aí foi quando eu comecei a planejar, estudei bastante, fiz curso de empreendedorismo voltado para o artesanato. Então, estudei bastante e estamos aqui agora. Mas o legal dessa história é porque a gente sempre tem que ver o lado bom de tudo, né? Você Sim. sofreu dentro da educação, mas isso te fez refletir e você, com seu marido, vocês fizeram um planejamento. Então, assim, se tem uma dica que a gente pode dar, é não fazer as coisas atropeladas, né? Sim. Planejar, organizar, conversar com a família é Sim. muito importante, porque é quem vai segurar o rojão junto, né? Eu costumo falar com meus amigos que só quem está dentro do furacão é que sabe o que vai acontecer. Sim. Então, acho que esse planejamento foi legal. E não tomar decisão na louca, né? Porque
Um dia que você está estressado da escola, a vontade às vezes é ir lá e falar, não quero mais. É. Jogar tudo pro alto e... Nesse momento você tinha o Parque Botânico do Eloy, né? Que era, dá pra dar uma refrescada ali, pra dar uma esparecida e... Então, assim, pensar realmente, é isso que você quer, não é? Porque a gente sabe que passa por situações na escola que às vezes te estressa tanto que você fala, não quero mais. Uhum. Mas às vezes é só um momento, né? Às vezes Sim. não é que aquilo não é para você. Porque eu acho assim, a educação, tem muita gente que nasceu para aquilo mesmo. Eu falo que eu não nasci, eu acho, para aquilo, né? Para a educação. Mas, assim, o tempo que eu estive lá, eu fiz o meu trabalho da melhor maneira possível, mas o que sempre me puxou foi pro lado da arte. E o legal é que, assim, voltando à questão do planejamento, você não falou, não quero mais, segunda-feira eu vou lá na prefeitura. Não, 10 anos, você organizou sua vida, conseguiu organizar um período menor, mas foi um período longo. Então você teve tempo de refletir, teve tempo de se estressar de novo, e foi legal. Fiz muita lista, prós e contras. E surgiu aí de empreendedora. Isso. Hoje Tá surgindo. Tá surgindo, tá? Hoje você tá com uma loja, você e seu marido, né? Isso. Vocês são sócios ali, trabalham juntos. Na verdade ele trabalha com outra coisa, né? Ele é programador, mas ele trabalha junto comigo ali na loja, a gente se ajuda. Consegue dividir, ele consegue fazer o trabalho dele. No horário do almoço dele, ele fica legal. pra mim e tal, né? Uhum. Aí às vezes a hora que ele sai de serviço, ele me ajuda ali a arrumar as coisas na loja, então... nós montamos a loja, né? A princípio eu queria montar alguma coisa, assim, alguma loja, mas não sabia muito bem o que. Então, eu faço bordado e aquarela agora, né? Eu voltei a fazer, eu fazia quando era criança e voltei a fazer. E falei, vou investir nisso, que acho que a coisa... Como eu saí da escola, eu falei, vou fazer o que eu mais gosto de fazer. Sim. Fazer com prazer, né? Agora é por prazer, né? É o que eu mais gosto. Então, tem boleto, mas o boleto vai ser com prazer agora. Eu escolhi, né, o bordado e aquarela para fazer, só que é muito demorado. Tem bordado que eu demoro 12, 15 horas para fazer. Pelo amor de Deus. Então... Eu já não me vejo fazendo. Aí eu falei, não tem como abrir uma loja e encher de bordado, porque eu vou demorar muito para fazer isso, não tem como manter, né? Uhum. Aí a gente estudando ali o empreendedorismo, no artesanato, aí eu descobri as lojas colaborativas. Que legal. Então, é uma coisa que está muito em alta, né? Economia compartilhada e tal. Então, eu convidei algumas artesãs, outras tive algumas indicações também de artesãs. A gente fez uma curadoria e eu chamei elas para fazer uma parceria, fazer parceria com a loja, né? Sim. Então, elas colocam os produtos dela, a gente tem um contrato, fica em consignação as peças e na venda das peças a gente fica com uma porcentagem das vendas, né? Então, foi uma forma de... né, de divulgar o trabalho delas, né? E também é uma forma de divulgar o artesanato em si, né? Que nem sempre é tão valorizado, mas a nossa ideia é valorizar o artesanato e quem faz. Sim. Porque tem muitos lugares que vende o artesanato e não sabe nem de quem é, às vezes, né, a pessoa que está fazendo não ganha, né? Só pega e leva para frente e não dá o devido valor a quem deveria, né? Isso. Você falou uma coisa do colaborativo, né? Esses dois amigos que foram ADIs lá em Várzea, eles trabalham num projeto de crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down. Uhum. E a gente estava conversando, porque o projeto em si, eles são voluntários, eles trabalham na prefeitura, eles têm o salário deles na prefeitura e lá eles são voluntários. E a gente está falando dos elos, que um elo liga com outro elo, que liga com outro elo e forma uma corrente. Então, eu acho que essa junção de você com as pessoas que você convidou para fazer essa curadoria, estão formando um elo que vai fortalecer o lado do artesanato, que realmente ele fica no lado hoje, né? Não tem uma valorização do que deveria ser, né? E a nossa ideia também é orientar as artesãs, assim... muitas vezes as artesãs, a nossa ideia é colocar mais artesãs ainda, né? Vocês são em quantas hoje? São 8 ateliês, 9 artesãs que fazem parte. Você e mais 8. Que legal. A nossa ideia também é orientar, porque muitas artesãs elas fazem
E como elas acham que o material é baratinho, elas cobram muito barato pelo trabalho delas, né? Então, a gente tem que aprender a valorizar para ser valorizado, né? Sim. A mesma coisa que acontece na área da educação, né? Valorizar para ser valorizado. Você né? falou do curso de empreendedorismo e os cursos que eu conheço de empreendedorismo, eles falam muito isso, né? Eu tenho essa caneca aqui, mas quanto custa a caneca? Quanto vale o meu trabalho para essa caneca? O tempo que você demorou para fazer isso também tem que ser cobrado, né? O tempo da criação. Porque né? não é vai lá e faz, Sim. né? Não é uma impressora que você vai lá, aperta um botão e sai uma imagem lá. Exatamente. Então, o artesanato tem que ser valorizado e quem fez aquele artesanato também, né? E também tem assim, porque você falou que você fez especializações. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. E não é fácil mensurar. Sim. E, como tudo do mundo capitalista, é muito barato para quem está vendendo e muito caro para quem está comprando. Sim. Então, assim, esse diálogo com a comunidade... Essa troca. Tem que achar ali um meio termo. E hoje vocês têm uma loja dentro do Mercadão. Isso. Tá, fala um pouquinho da loja. Você já falou das pessoas, das 8 meninas. São meninas, todas mulheres? Todas mulheres. Então, das 8 meninas, não errei. Das 8 meninas que trabalham com você. Como que eles te acham? Onde que fica a loja de vocês? Sim. A nossa loja fica no Box 8. Ali, 8. em frente à fonte. Sim. Perto da escada da praça de alimentação. É um pouquinho escondidinho por enquanto. Na escada virando para a esquerda. Isso, virando para a esquerda. Isso, virando para a esquerda. E a loja faz o horário do Mercadão, só durante a semana que a gente abre um pouquinho mais tarde, às 10. O Mercadão abre às 9. Abre às 9. Tá. E assim, tem outras pessoas que são artesãs, outras pessoas que vivem de artesanato vão ver esse podcast. Como que elas podem entrar em contato com você? Como que ela encontra você? Ou como que você pode dar uma curadoria para mais uma pessoa ser a 10ª pessoa junto com vocês aí? No momento a gente está um pouco sem espaço, né? Porque a loja é pequenininha, mas a gente está fazendo uma lista de artesãs que têm interesse, já tem bastante gente que tem interesse, e a gente vai fazendo essa curadoria assim que surgir espaço, quando a gente conseguir organizar para caber mais gente. Legal. Né? Então, quem quiser, a gente tem o nosso Instagram, que é @poesia_artesanal_Jundiaí. @poesia_artesanal_Jundiaí. Tá. No Instagram pode mandar mensagem lá. E lá também tem o contato do WhatsApp, se preferir mandar pelo WhatsApp. Que é uma comunicação um pouco mais rápida, né? Mais rápido. E quem quiser também, lógico, venham conhecer a loja, né? Se o artesão quiser vir conhecer, pode vir. Quem gosta de artesanato também. E logo, se tudo der certo, a gente está com planos também de dar cursos. Então, quem tem interesse de aprender também, pode procurar que a gente logo vai ter novidades. Então, assim, através do seu Instagram, você também divulga as peças que você tem. Peças que a gente chama mesmo, né? Isso, As peças que você tem na loja. Isso. E aí eles conseguem ter contato, faz a venda através do Instagram também? Dá para comprar pelo Instagram também, a gente entrega. Então, quem gosta de artesanato, entra lá que tem bastante coisa legal. A nossa ideia é fazer coisas diferentes, assim. Porque hoje em dia tem muito industrianato, que a gente chama, né? Aquela coisa que veio da China, parece o artesanato feito à mão, mas não é. Então, a nossa ideia é que tudo que tem na loja seja realmente feito à mão, artesanal, que alguém foi lá e que tenha ali a artesã que fez, que é para valorizar realmente quem faz o artesanato. E é legal porque, assim, eu trabalho hoje no Fab Lab, que é um laboratório de prototipagem. Então, a gente trabalha com máquinas, tudo que sai lá é através de uma máquina. Então, tem a parte maker que a gente ensina para as crianças, mas os produtos, a maioria dos produtos saem através das máquinas. E a gente atende a EJA, que são pessoas que, no decorrer da sua vida, deixou de estudar e estão resgatando a vida. Por motivos inúmeros aí, a gente não dá para denominar quais são os motivos, mas eles abandonaram o estudo e hoje estão correndo atrás daquilo que deveria ter acontecido quando eles eram um pouco mais jovens. E eles vão lá. E aí, quando a gente começa a mostrar as máquinas e falar para eles, dá para gerar uma renda com isso, você consegue fazer... Porque a minha mãe fez muito macramê. Então eu consigo fazer no laboratório
um molde de macramê para ela poder fazer o macramê dela. Então, a gente consegue desenvolver alguns protótipos para as pessoas fazerem formas para stencil. Sim. Então, dá para juntar a tecnologia com a mão, com certeza. porque você consegue dar vida para muito produto que, ao olho, eu sou leigo. Sim. Fala assim, é lixo. Não, não é lixo. Aquilo é luxo, vira na mão de quem sabe fazer, Com certeza. que é o caso de vocês. Eu já fui na sua loja, vejo as peças que vocês lá são muito bonitas. Conheço algumas das artesãs. Depois eu vou pedir para você me passar, depois da gravação do nosso podcast, o Instagram de todas, que daí a gente acredita elas lá, para que as pessoas conheçam as pessoas também a quem elas possam procurar. Que eu acho que é importante, né? É a questão do elo. Sim. Um elo vai ajudando o outro, vai formando uma corrente, né? A questão do Fab Lab é muito legal, assim. A gente tem uma casa... Nossa ideia, a gente queria fazer um Fab Lab em casa, mas é muito caro, né? A gente tem uma máquina de corte a laser que, inclusive, a gente usa. Eu faço os chaveiros lá da loja, eu faço na máquina e coloco o bordado nele. Então, assim, dá pra juntar e é legal a gente agregar. Quanto mais coisas... que a gente consegue fazer que sejam criativas, melhor, né? Sim, claro. O nosso Fab Lab a gente não faz em demanda alta, né? É um laboratório de prototipagem, mas voltado pelo lado educacional. Então, todos os projetos que saem de lá são projetos pedagógicos. Às vezes escapa alguns, porque demanda de secretaria são gigantes. Né? Então, tem coisas que saem que a gente faz um pouco amplo. Mas, assim... A máquina laser, quando eu conheci, eu falei, nossa, gente, como não conheci isso antes? Dá pra fazer muita coisa. Eu tenho uma tia que mora em Belo Horizonte e na frente da casa dela tem um ateliê só de moldes. Aí ano passado eu fui para Belo Horizonte, parei o carro bem na frente do ateliê, eu fiquei parado uns 5 minutos só olhando os moldes. Falei assim, nossa senhora, faça tudo isso, que delícia. A gente vai, às vezes, em lojinha, a gente foi pra Natal, que a mãe do meu marido mora lá. E aí, muita coisa que tinha nas lojinhas de artesanato, nossa, isso aí é tão facinho de fazer, né? E às vezes lá uma fortuna, é só um corte a laser, uma coisinha assim, né? Eu ganhei um aviãozinho do Ceará, do amigo meu. Tá lá em casa, lá. Então ele fez tudo na cortadora laser também, dobrou, juntou as partes. A hora que ele me deu, eu falei assim, nossa, dá pra fazer isso pra vender. Só uma máquina, hoje tem máquina a partir de 12, 13 mil, que é um pouco mais acessível. Você consegue um financiamento, você consegue gerar ela, pagar ela com o próprio valor que você vai fazendo durante o mês, né? Legal. Eide, muito bom bater um papo com você. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, quero agradecer, foi muito legal. Tava morrendo de medo, tremendo, mas foi muito legal. Obrigada, Serginho. Como eu falo, é um bate-papo entre amigos que a gente tá aqui para conversar, trocar ideia, dar risada, errar e aprender todo mundo junto. Tá? Deixa seu Instagram de novo, por favor, porque ele é grande. Então, grande. Vamos lá. A gente vai acreditar depois, mas deixa ele, por favor. @poesia _artesanal _Jundiaí. Legal. Pessoal, mais uma vez, podcast Pode Ser com Serginho de Jesus. Até a próxima. Tchau.